Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de outubro de 2025. Na região de Donetsk, ali principalmente na região de Pokrovsk, como sempre, como todo dia, muito agitado. Mas foi um dia positivo para o batalhão Azov, que destruiu 16 blindados russos. E bem como algumas unidades de assalto da Ucrânia avançaram alguns quilômetros, libertando, vamos dizer, retomando em torno de 3,4 quilômetros quadrados, ou seja, foi um saldo bom na data de ontem. Quero convidar a você que não é inscrito para inscrever-se no canal. Dê um like, compartilhe com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, onda após onda de ataque, russos acabam inclusive morrendo presos em arame farpado. Nessa matéria toda, fiz uma matéria só e vou relatar tudo isso a vocês. Eles, soldados então, que eu iniciei falando que onda após onda de ataque, os russos acabaram ficando desesperados e foram esmagados pela defesa ucraniana, enquanto tentavam alcançar as forças deles, porque a Rússia ainda tem algum contingente menor, mas tem, cercado em Dobropilha, não na cidade, bem na frente, já que eles nunca controlaram a cidade, apenas os infiltrados. Mas quando eles tentaram fazer aquele ataque, lembram que eu falei que a Ucrânia fez uma pinça, e tem um pessoal que ainda está cercado, e as forças que estavam tentando alcançar aquela região, eles foram eliminados pelos ucranianos. Os campos e trincheiras estavam cobertos de russos mortos. Os comandantes decidiram, inclusive, explodir um oleoduto venenoso e criar uma cena macabra de autodestruição, né? Isso é um negócio que eu achei terrível, vocês vão ver, com as batalhas em andamento na vila de Novotoretsk, a infantaria russa continuou a avançar, mas não conseguiu superar os obstáculos de arame farpado pré-posicionados, que os ucranianos transformaram em zonas de matança. Porque naqueles rolos, nessas bobinas de arame farpado, eles normalmente ali dentro eles colocam minas. E alguns soldados russos vieram tentar rastejar por ali, para escapar do fogo ucraniano. E aí, na região de Novotoretsk, e que é justamente ali naquela região de Pokrovsk, né? E revelam ali cenas devastadoras. Soldados, aquilo ali foi um massacre, os soldados estavam chamando de massacre do arame farpado. Mais de 50 corpos russos ficaram ali, emaranhados nas bobinas de aço e dentes de dragão, que faziam parte ali daquela linha defensiva ucraniana. E aí outros soldados também foram empilhados em valas antitanque, e enquanto as tropas de assalto russa tentavam rastejar por elas, com drones ucranianos, capturando-os no processo. Um a um, eles foram abatidos enquanto explosões rompiam as barreiras de arame. Quando a fumaça se dissipou, o campo havia se transformado em um labirinto sem vida, e cadáveres, fragmentos e barricadas retorcidas. Os comandantes russos, desesperados, para se reconectar com suas forças isoladas ali na região de Dobropilha, já que os grupos cercados estão ficando sem comida, munição e qualquer chance de socorro, os soldados já estão desertando e se entregando, mas para os generais russos, o fracasso aqui representa mais do que apenas uma batalha perdida, significa desgraça, rebaixamento ou até alguma coisa muito pior, né? Então eles têm medo, porque o objetivo principal do ditador da Rússia continua sendo capturar Donetsk inteiro. E para isso ele precisa capturar Pokrovsk. Mas para chegar em Pokrovsk, ele tem que passar por Dobropilha. Para passar naquela região, ele tem que passar por Konstantinivka. Ele tem muita coisa para conquistar e o ano já está chegando no fim. Ele não tem tempo e não vai reconquistar nada. E parece que a política dentro da Rússia de perseguir aos fracassados, ou seja, aos generais que não conseguem atingir os resultados nessa região, são muito tenebrosos e eles têm medo. Então o que os generais fazem? Avançam cegos pela falácia do custo irrecuperável de suas próprias decisões, já que cada ataque fracassado
segundo eles, justifica o próximo. Pelo menos é a minha opinião, né? Os caras fracassam aqui, vão lá, fazem outro, matam os caras deles mesmo, vão num ataque suicida maluco, insano, patológico, e já justificam outro ataque porque aquele não foi. Eles não podem dizer para o chefe lá no Kremlin que eles fracassaram. A realidade, porém, é que os ucranianos prepararam a área tão minuciosamente que cada novo ataque apenas aumenta a contagem de corpos. O que os russos chamam de operações de resgate, na verdade, são missões suicidas. Entre Novotoretsky e Volodymyrilka encontra-se um cinturão fortificado, que as tropas de engenharia da Ucrânia passaram meses refinando antes do avanço russo. Mesmo em áreas tecnicamente capturadas pelos russos, eles não conseguem limpar ou defender nenhuma das fortificações ucranianas, porque os drones russos estão... Perdão, não são drones russos. Os drones ucranianos dominam o ar. Uma coisa é certa, em todo o teatro de operações de aproximadamente 1.350 quilômetros, os drones ucranianos é que dominam o ar, em todos eles. Tem drone russo? Tem. A maioria é abatido, né? E a maioria, a Ucrânia aí deve ter, segundo estimativas, de 5 para 1 drones no ar, aí na linha de defesa. É o que tem segurado, na realidade, o avanço, é o que, na realidade, tem obliterado o exército russo nos avanços deles, né? Que está dando uma superioridade muito grande para a Ucrânia, e essa é a nova guerra que está acontecendo. Nunca aconteceu uma guerra assim antes. Duas fileiras completas de dente de dragão bloqueiam o movimento de veículos blindados, seguidos por rolos de arame farpado, trincheiras profundas, né? São valas, né? Que canalizam os atacantes para caminhos previsíveis. Qualquer soldado que tente cortar o arame é imediatamente avistado de cima e eliminado. De cima por quê? Pelo drone. Todos os veículos devem permanecer nas estradas em zonas de morte pré-designadas, pois os campos estão bloqueados por fortificações e os veículos de engenharia não conseguem se mover para limpá-los. Esses veículos de engenharia são os veículos de engenharia da Rússia, né? A engenharia ucraniana fez... Os batalhões de engenharia da Ucrânia fizeram as fortificações, e a engenharia da Rússia não consegue remover isso, que eles são imediatamente atacados e obliterados pelos ucranianos. Depois que os ataques de infantaria falharam tão catastroficamente, os russos decidiram tentar novamente com blindados, e é numa região onde estava o Azov, ali na região de Volodymyrilka. Eles vieram em várias ondas, 16 veículos blindados, e todos eles foram destruídos. Eles fizeram um ataque inicial com 7 veículos de combate de infantaria, que são os carros de combate de transporte de tropas. Essa coluna com esses 7 foram destruídos, antes já de chegar à vila, bem antes, entre 10 a 15 quilômetros antes. 3 horas depois, outros 7 veículos com mais 2 tanques de guerra, então aí que totalizaram os 16. E também várias motocicletas vieram juntas, tentando usar o tempo, piorando para protegê-los dos drones ucranianos. Alguns veículos ficaram presos nos dentes de dragão e foram destruídos quando suas tropas desmontaram. Então, eles ficaram presos nos dentes de dragão, não conseguiram progredir, as tropas desmontaram, aí os drones ucranianos vieram em cima de todos eles. Em desespero, os comandantes russos cometeram um ato que surpreendeu até mesmo os próprios soldados russos. Eles ordenaram a detonação de um oleoduto de amônia, que eu falei no início. Só que eu não falei que era amônia. De amônia, perto de Rusyn Yar, logo atrás de suas forças e perto de Volodymyrilka. Os russos, os generais, calcularam que tinha um vento ia na direção dos ucranianos, e o vento soprou, é uma nuvem muito tóxica, pode inclusive matar, né? E aí esse vento foi para as terras baixas e para as linhas de comunicações terrestres ucranianas, criando uma confusão, inclusive, entre os ucranianos. Aliás, era o que os russos queriam. A explosão colocou em perigo todos os que estavam por perto, inclusive as tropas russas, que estavam tentando avançar, pois o vento poderia deslocar os vapores a qualquer momento. A amônia, só para uma observação, a amônia causa danos respiratórios muito graves. Isso é um crime de guerra, você não pode fazer isso, né? Sob a cobertura do caos, outra onda de veículos blindados foi enviada, que era a segunda, né? Mais uma vez ao longo da mesma rota,
ficou da mesma rota, né? Que essa rota já estava condenada, os ucranianos já estavam de olho ali. No entanto, com as nuvens de amônia causando enormes perturbações, fontes ucranianas confirmaram que entre 50 e 75 soldados russos conseguiram chegar aos arredores por causa da fumaça, né? Apenas aos arredores, enquanto a outra metade foi morta por drones e fogo de curta distância. E os que conseguiram chegar perto foram eliminados pela infantaria ucraniana. No geral, as estacas, ali que eles têm estacas, os ucranianos colocaram na região de Dobrupilha, mais próxima do Dobrupilha, elas são vitais para o comando russo, que estão enviando homens e máquinas para uma zona de matança fortificada que dificilmente eles vão conseguir superar. Devido ao desespero, eles estão até dispostos a, vamos dizer, jogar aquele gás, né? Jogar em cima das tropas russas aquele gás. Primeiro os russos pegaram, porque os russos estavam de costas para o gás, mas avançando contra os ucranianos. Só que quando o gás chegou nos russos, eles ainda estavam a 10, 15 quilômetros na zona de matança antes de chegar nos ucranianos. Eu acho que o general, o cara que deu esse comando, não sei de que exército ele aprendeu a guerra, sabe? E cada veículo russo destruído, queria também falar, ele também obstrui as trincheiras, né? Cada soldado caído alimenta um labirinto de arame farpado e cada fracasso aprofunda o desastre russo. Cada soldado russo caído alimenta um labirinto de arame farpado e cada fracasso aprofunda o desastre russo. Cada soldado caído, então, é muito difícil para eles avançar atrás da Ucrânia depois disso. Ou seja, ali na região de Pokrovsk, mais um desastre muito terrível para os russos, que são mal comandados, não existe uma inteligência ali comandando as tropas, não existe uma liderança, existem oficiais superiores, oficiais generais, apavorados com o chefinho lá de Moscou, que pode puni-los pelo fato de eles estarem tendo perdas muito grandes sem conseguir avançar no que ele pretende. Ou seja, Pokrovsk, como eu disse, continua na mão dos ucranianos. Eu disse, eles não vão conquistar. Já estamos chegando no final do ano, estão longe de Pokrovsk ainda. Não geograficamente, mas longe no sentido de esforço. A área mais bem defendida, onde estão as melhores fortalezas construídas, as defesas em todo o teatro de operações, estão em Donetsk. E dentro de Donetsk estão em Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Ajudem o canal, fortaleçam o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Eu conto com vocês, não esqueça. Divulgue e recomende o vídeo.